olhar o cliente dele, que é varejo atacado, de uma forma única, talvez o orquestrador também ajude a vida dele. Claro, Então dá não um tenha outro dúvida. salto. Estamos aqui começando mais um papo do podcast Os Donos das Vendas, o podcast do Sales Club, onde a gente convida pessoas incríveis que fazem a diferença nos seus negócios e segmentos. E hoje eu estou aqui com a Renata Khaled, VP de vendas da Tuna Pagamentos, principal plataforma de orquestração de pagamentos para grandes players do e-commerce. Vocês devem saber que eu sou um cara que tem um passado aí de e-commerce, então vai ser um prazer conversar com ela sobre não só, né, essas origens, mas de como é que está o estado, não só do e-commerce brasileiro, como no fornecimento de serviços de pagamentos com você e os seus desafios como líder de vendas, que é o que a gente gosta de conversar por aqui. Então, Rê, conta pra gente aí um pouquinho, né, do seu histórico, a gente já falou um pouco antes, e como que você fez essa migração dos bastidores que a gente estava falando lá de plataforma para agora estar à frente aí da Tuna. Conta pra gente um pouquinho. Obrigada, A prazer gente estar que aqui. agradece, A mano. gente estava conversando, sobre quantos anos tem que a gente se conhece. Sim. Melhor a gente não abrir, mas tem uns anos, a gente se conheceu sim, eu era de plataforma. Eu vim fazendo essa migração, sempre fui muito do back, do prestar serviço, Uhum, então era plataforma, depois agência, trabalhei em marketplace também. E a proposta da Tuna veio depois da venda de uma agência, da qual eu era sócia. uhum. Tirei um tempo ali para ficar com a minha filha, e aí veio a proposta, conheci um dos investidores da Tuna, e aí o Alex, nosso CEO, estava procurando uma pessoa que liderasse vendas. E inicialmente eu comecei olhando new logos, né, tudo que era Uhum. prospecção, e a gente foi fazendo a Tuna crescer. Então, depois eu vou contar um pouco da história, Legal. mas a gente pegou também a área de CS, a gente começou a ter grandes clientes que demandavam outro tipo de atendimento, Uhum. e a gente pegou a área de onboarding, e aí tá dentro do comercial, porque eu preciso facilitar a entrada desse Perfeito, cara, né, eu lido com perfeito, algo muito sensível que é pagamento. perfeito. Agora marketing, esse ano a gente depois da última rodada, a gente colocou marketing, colocou algumas estratégias já na Legal. rua, e aí a gente vem olhando, tem a área de sales ops também que tá ali dentro, óbvio, Uhum. e a gente vem crescendo, olhando o que mais a gente pode contribuir. Como o mercado é muito vasto, eu acho que faz sentido todas as áreas de negócio estarem juntas e a Claro. gente olhar para esses profissionais de uma forma, bem parecida. Muito bom. Vamos primeiro tentar trazer um pouco do contexto do cenário do e-commerce nacional, né? A gente sabe o quanto a penetração do e-commerce, né, só aumenta. A gente tem hoje em dia, inclusive, segmentos onde o e-commerce é mais forte, inclusive, do que o offline. A gente é relativamente maduro, né, em prestação, no ecossistema de serviços, onde você se insere. Mas o quanto que você, né, que está na frente como prestadora de serviços para vender para esses grandes players, como é que você sente esse nível de maturidade, né? Ou talvez você falou que vocês olham muito para o enterprise, então talvez o enterprise tenha, talvez, você que vai dizer, um nível de maturidade, de consciência um pouco mais maduro ali, né, nesse sentido, para entender os valores e diferenciais de soluções que muitas vezes são vistas como commodity e custo e não investimento. Total. Tô certo ou tô viajando? Super. Legal, então como que é esse contexto? Você falou que tem mid-market e tem o enterprise. Como que eles se diferenciam e talvez qual que é o foco de vocês por entenderem melhor a proposta de valor do serviço? É muito bom esse contexto, porque o mid-market pra gente é um cara que não é teoricamente pequeno Sim, e não tá tão no meio, ele tem um ticket um pouco mais elevado. E por que que a gente passa essa régua? Por conhecimento. Então a perfeito, empresa que não tem tantas transações ou talvez não tenha um porte, médio do que a gente considera que vai até uns 20 milhões mês ali, ele não vai ver vantagem ou ele não tem recurso suficiente para analisar o funil de pagamento, por exemplo. perfeito. Quando a gente começa a falar de funil de pagamento, a gente pode entrar por um gestor da área ou da área de negócios, Uhum, e ele olha ali receita, conversão, então ele olha, ele é generalista, mas uhum. ele não decide sozinho. Então ele tem que chamar o cara do financeiro para dizer que essa solução ok, conciliação, Cara do TI o também. cara do TI que vai lá Ok, validar a solução, geralmente sim, plugin, essa parte antes, né, no começo de tudo era um desafio, era tudo perfeito. muito novo. Hoje não mais, a gente facilitou muita coisa de entrada, mas a gente precisa conciliar os arquivos. O orquestrador, eu trabalho geralmente as grandes empresas, mesmo as enterprise, eles têm um parceiro
de adquirência a um parceiro de Uhum. fraude. O que a gente faz é dar mais possibilidades para ele dentro do funil. Então, ó, você trabalha com um, mas se esse um falhar, você tem o backup? Você pode criar Sim. retentativa? Se o seu parceiro de fraude negar, eu posso retentar Vocês têm isso? todas as Tudo. contingências e variáveis, e aí me corrija se eu estiver errado, porque, Claro, né, não, é isso mesmo. e aí a tecnologia meio que faz esse workaround ali para rotear da melhor maneira possível, seja com inteligência artificial, seja com regras de negócios ou É coisa desse isso. tipo? O input sempre vai vir do varejista. Então ele Uhum. vai me dizer: O que é melhor "Olha", para ele, total. e Eu aí tenho cria as amarras ali dentro da decisão, né? É isso. Quando a gente o que que era muito comum no mercado? Eu olhar a conversão só pelo que era captado e faturado. Aprovar a taxa de aprovação, É é isso a aí. linha de quem vende payments. É Temos a isso. melhor taxa de aprovação no mercado, Isso. ponto. E mais ou menos, Ok. porque quando a gente olha no né, você pega um relatório de transações, uma as primeiras coisas que a gente entregou foi: por que que cada transação é negada por um motivo? Deixa eu Uhum. deixar claro para o cara, ele não ter que ligar na adquirente, esperar sei lá quanto tempo para receber essa resposta. Então eu levo para a tela dele o porquê que foi negada, e hoje, por causa do normativo 21 da ABEX, eu sei o que que eu posso retentar e o que que eu não posso, falando de Uhum, cartão. uhum. E aí, onde a gente ganha velocidade e também penetração de mercado, porque as novas integrações de métodos ou parceiros, ela é muito mais rápida do que o cara fazer dentro de casa. Uhum. Então, o mercado, como está mais difícil, ele precisa rentabilizar. A gente vem Perfeito, de um cenário que cresceu muito na pandemia, como você falou, para perfeito. alguns segmentos ele não voltou, né? Sim. Maioria, principalmente comida, supermercado. Então, a gente precisa olhar para eles com, tá, como é que a gente. Mas muitos players, desculpa te interromper, tiveram uma retração de movimento, Bastante, né, e aí que talvez bastante. tenha impactado aí, né? Bastante. Tá. E aí que a gente fala também do omnichannel para esses casos, né, de Sim. como a gente olha para o futuro. Mas, basicamente, esses caras paravam ali na conversão, e aí eu olho para um cara de moda e um cara de grocery, por exemplo, eu não posso tratar da mesma forma, Claro. né. Eu sei que moda ele vai ter uma margem ali que ele tá atrás da margem, ele precisa reduzir custo, mas às vezes não é só isso. Então, quando eu olho o relatório de transações, eu vejo que tem muito dinheiro na mesa, que dá pra gente criar essas rotas, mas eu preciso olhar para ele, porque às vezes ele fala assim: "Não, o meu problema, eu tô com um MDR super legal, né, a minha taxa com adquirência é maravilhosa, mas quando chega ali no antifraude, eles estão estourando o SLA, então eu não Perfeito, consigo ter essa análise tão automática". perfeito. Beleza, então você está estourando o SLA, é um prejuízo, um dinheiro a mais que está na mesa, vamos olhar para essa etapa exata do funil. Será que eu posso mandar para 2 e quem aprovar primeiro eu tiro da fila do outro e você Legal, já recuperou? legal. Ao contrário do supermercado, que a dor dele é: eu tô pagando as análises de todo mundo, mas o cliente, o antifraude recebe a minha base, que a maioria é recorrente, e ele tá me cobrando toda vez que esse cara tá Perfeito, para passando validar a aqui. mesma pessoa com as mesmas características, com um pedido relativamente similar e E que que o ele risco é sabe. quase nulo aí. É o mesmo cartão, o mesmo endereço de Sim. entrega, E aí não você tive faz essa chargeback. inteligência, já Sim, que ele não faz, aí você sim, faz esse meio do caminho? sim. Bem Então o legal. que a gente vê, a mudança do mercado é isso, é entregar para ele essa inteligência, que às vezes é a dor, ele não sabe para onde ele vai, e a gente fala: "Não, é para essa base de usuário recorrente, Uhum. talvez a gente tenha uma estratégia. Para outra base, talvez a gente possa passar por um Bem legal. parceiro diferente ou fazer um teste AB". Então se eu Uhum, tenho muito erro da adquirente falando que: "Puts, não é uma transação autenticada", vamos começar a autenticar, uhum, né, seja silenciosa ou talvez um token de claro. bandeira. Então a gente vem criando alternativas e entregando isso para eles. Não, muito legal, porque eu acho que está muito de acordo com quase que a palavra do ano, que é eficiência operacional, né, a gente ter operações relativamente mais leves, mais Sim, eficientes, olhando linhas de custo, né, a mais do que linhas de investimento, total. e acho que isso funciona super bem no seu caso, né. E antes da gente entrar até no mérito da área comercial que você está à frente aí, como é que é essa mudança de quem está lidando muito com as vendas no seu quadrado, vamos dizer assim, sempre foi seu foco, para agora estar na empresa realmente de base tecnológica, como a gente falou, roadmap de TI, integração, entregas, toda a parte de adoção, treinamento com os clientes. Acho que são monstros diferentes do que você estava acostumado a lidar no dia a dia. Então É, vamos começar, né, como que total. você se vê nessa posição, que eu sei como é que é, então eu imagino. É, eu vim de um mundo que, né, o comercial fazia só aquilo, e Uhum. hoje não. Acho que a gente tem uma participação muito mais efetiva no que é. E desculpa interromper, principalmente Claro. pegando o gancho que você falou antes de uma integração vendas e CS e CX ali, né, porque de nada adianta você vender e aí depois a adoção, setup, etcétera, e por água abaixo, né, então É isso acho isso. que está muito
muito Muito. correlato ali, né? Esse foi o primeiro ponto. Então Tá. não adianta se eu não ajudo ele, não otimizo a entrada, a experiência dele para mim é muito importante, Uhum. porque é um cara, seja uma plataforma, qualquer software que ele contrate, a ideia não é ele trocar o ano que vem. A gente sabe que tem traumas, ainda mais de em pagamento. Opa, A plataforma travava muito, falava: "Ah, o checkout vai até aqui, você escolhe um parceiro disso, um disso e segue a vida". O orquestrador vem para dar essas múltiplas possibilidades. Se eu não consigo nem colocar para dentro e depois cuidar dele, porque ele também não pode ter essa super experiência na entrada, que a venda foi linda e depois acabar claro, ali. Então faz sentido ter um onboarding ali, e o onboarding ele vem muito com essa questão educacional também. perfeito. Então a gente entende, tá, a documentação é legal, é técnica, ele vai entender, mas como é que eu transformo isso num vídeo? Como é que eu tenho esse suporte? E Uhum, por quanto tempo enquanto ele está entrando em casa? Então a gente assessora ele ali nos 3 meses, até chegar numa rampagem, é um uhum, timing ideal, legal. principalmente para o middle. Quando ele é enterprise, eu acho que a curva é um pouco mais rápida, embora eu As tenha mais estruturas são um pouco interlocução. mais robustas, vamos dizer É assim, isso. né? E aí o time de CS já atua junto para depois não ter também essa passagem e quebrar alguma coisa ali. É, isso já é uma É, visão de dono, vamos dizer assim, é, né, porque senão muitas muda. vezes é a falsa que é muito comum no mercado, a falsa percepção de que negócio que cresce é que só vende, né, É isso. mas acho que a gente só tem essa visão um pouco mais de jornada e de retenção e LTV quando a gente é dono e sabe que, É isso. né, então acho que é É só isso. você se deparou com essa Me deparei muito com mudança isso. aí, né. Tipo, não adianta a gente aumentar o time de venda se eu não estiver minimamente olhando para esse Uhum, cliente depois. uhum. E acho que já passou a era de você fazer só o seu e de você olhar só Sim, para isso. Acho que cada vez mais a gente está preocupado com o CAC LTV, né? Na perfeito. visão do todo. Então a gente vem trabalhando dessa forma. Um desafio ainda é que o cliente também troca muito de gente, o mercado, né? A gente sabe que a pessoa que a gente negociou e que colocou não é a mesma. Sim. Então, a minha preocupação depois dele entrar também é como é que eu mantenho esse time atualizado de tempos em tempos. A gente criou alguns ritos para acompanhar os movimentos do cliente, porque a principal coisa que a gente olha hoje, o principal KPI, é se aquela estratégia do TRI, como o mundo é muito rápido, eu não falo mais uma estratégia anual dele. Eu sei o Uhum, goal, eu claro, sei a claro, meta, mas claro. trimestralmente a gente tem que rever. Então, eu vou sentar Legal, com o C-Level, daí a gente bola outra estratégia, saem novos projetos dali e que a perfeito. gente tá ali, porque pra gente o movimento de mercado é importante, acompanhar ele e trazer essas novas conexões para ajudar o mercado como um todo. Mantém a temperatura relativamente alta, o cordão umbilical meio que É, ali, ainda próximo. E me diz uma coisa, você até falou, né, questão de CAC LTV, né, vocês têm, tipo, uma trilha de produtos onde você pode efetivamente aumentar a rentabilidade média daquele uhum, cliente, não só por volumetria, que eu acho que aí é natural ter o variável por volume, né, isso aí, transacionado, mas também por trilhas de produtos complementares, onde você pode totalmente. encaixar mais caixinhas ali de receita em cada cliente, e isso, obviamente, só é feito com nível de serviço, porque ninguém vai contratar mais É se isso, você não estiver entregando é o isso. mínimo, né? Então faz todo sentido, né? E aí, já vamos encaixar aqui com vendas. Você tem um time próximo do seu time de CS, CX, de farmers ou de vendedores que ficam olhando oportunidades e aí teu time de atendimento levanta uma bola de uma possível, opa, né? Ele já tem esse viés, que não é um viés comercial, mas pelo menos uma perspicácia, né, de sensibilidade ali comercial, isso acontece? A gente tem muitas etapas e justamente para não quebrar e ter alguém olhando para uma coisa, outra pessoa para Uhum. outra, o time tem esse viés. Então eu tenho as pessoas O que time que cuidam se da conta relaciona no dia a dia da total. conta, que não é o time comercial, vamos dizer assim. Não, é o time Beleza. de CS, É, então pra ela galera tem entender, porque eu acho que faz muito é, sentido em prestação de totalmente, serviço, principalmente de base totalmente. tecnológica, onde fica o cara tomando conta, mas que não tem nenhuma, né, assim, sensibilidade comercial de ver oportunidades ali É na isso, mesa. porque às vezes ele cuidava só do atendimento, do SLA de não sei o quê, Uhum. e ele tinha uma oportunidade na Ticket, dor. né, os tickets abertos ou coisa desse É tipo. isso. E tinha uma oportunidade nessa dor. Se ele volta para o comercial, eu já perdi um tempo, Uhum, e eu não quero que o comercial, como a relação esfriou com esse cliente, ele tire um pedido. Eu uhum. preciso entender do cenário, do momento. Então a galera olha muito, o nosso time de CS é formado por pessoas que vão ajudar na estratégia. A ferramenta, a gente vai capacitar o máximo que for para ele mexer na estratégia dele, para dar autonomia para ele, mas a gente está ali como uma consultoria mesmo. E se eu estou entendendo que aumentou recusa, aumentou, né, ou tem algum projeto que eu sei que vai entrar e que a gente ainda não está olhando, eles precisam levantar essa bola e falar: olha, tem uma oportunidade aqui. Ou E olha, a eles gente. finalizam o pedido dessa Sim, oportunidade, então esse é um CS que vende é efetivamente e isso. são remunerados por isso, que eu Totalmente. acho que é legal a galera entender também como é que funciona a Claro. dinâmica, porque muitas vezes
Quer dizer, cada vez mais a gente vê especialização na área de vendas, então são muitos É BDRs, isso. farmer, closer, etc. E aí tem o farmer que é ali, mas no fundo não necessariamente precisa ser uma caixinha separada e que você pode sim capacitar um time de relacionamento, atendimento, para que ele também venda e acumule essas funções. Total. Eu Bem legal peguei isso. pessoas dessa forma, porque a Aí viram gente consultoras de negócios e não é isso. necessariamente um. É isso. Porque se a gente divide, eu tenho uma insatisfação do cliente, né, eu Uhum, tenho um tempo maior e pra gente, como a jornada ela é muito fluida, não é ali que eu posso travar. E uhum, claro, a gente tem um foco e aí a satisfação do cliente e a venda, elas andam de forma paralela. total. Então, o que elas olham é, se esse cliente agora não é o momento, como ele é muito grande, é tudo Uhum, muito estudado, tem muitos dados, eu preciso que o middle market, a estratégia de trazer tudo junto é isso, jogue mais leads ali no funil delas, né, ative mais contas para elas também começarem a rever e isso ser fresco. Eu perfeito. falo elas porque é um time de mulheres, nada Uhum, contra, mas a sim. gente montou dessa forma. Então isso tem gerado Nada contra, a gente tá aqui é cheio de rodeado de mulher, meninas nada aqui, contra meninos, tá gente? exatamente. Mas elas têm feito isso muito bem. Então Uhum, elas entendem, porque você mantém o viés dela, o olhar delas muito estratégico na conta. uhum, Então, olha, eu tô olhando a estratégia, então isso aqui pode ser revertido com isso aqui. Se sair uma venda, legal, mas a legal. gente tá monitorando. E aí a gente clusterizou a base de algumas formas, com alguns Uhum, KPIs, para eu entender quem é o cliente que eu tenho mais ou menos liberdade e qual eu vou ter um outro rito e vou trabalhar de uma outra forma, que não vai comprar sempre, mas vai comprar projetos grandes. E o perfeito. que precisa de uma atenção um pouco mais incisiva ali, ou sei lá, mais frequente durante a semana, mas que tem as oportunidades que eu vou mapear e são tiros mais espaçados, né. Legal. E pegando esse viés já comercial, você tem os consultores barra de relacionamento que fazem atendimento, né, porque hoje em dia tudo não, então é CX, CS, né, É, um monte de nome CS, lindo. tanta Aham. coisa, né, essas buzzwords, mas mesmo assim você tem um time comercial apartado para novas oportunidades, que aí Sim, são consultores de venda e não consultores de relacionamento. Tem isso também no teu tem. no teu no É teu totalmente quantas separado. pessoas na tua área comercial lá tá Hoje agora? são 17. 17 pessoas? E Sim. como é que tá, se você obviamente puder falar com a gente, como é que tá separado esses 17 nas especificações ali e atribuições de cargo, BDRs, closer e os consultores de relacionamento? Nesse momento a Os relacionamentos gente estão dentro desses 17 com sim, sim, CX sim, aí sim, também? sim. Tá, legal. É comercial, não deixa de ser, né. Beleza. Não, adoro. É isso aí. Os BDRs é uma camada que a gente tirou por hora. Por Ok. quê? A gente apostou muito numa estratégia de ter poucos parceiros nessa expansão da Tuna e bons, que a gente E quando você pudesse diz criar parceiro, os você tá dizendo cases. o cliente mesmo. Tô falando dos parceiros plataforma, antifraude, meios Hum, de pagamento, para a beleza. gente falar: olha, o mercado que interessa pra gente, como é a orquestração, e também para eles não sentirem uma ameaça, porque vem algo Uhum, novo, a gente sabe que todo mundo, né, se uhum, retrai. Então foi o ano passado foi de educar o mercado, tanto o nosso cliente quanto os parceiros, e a gente se né, criar estratégias junto, porque o BDR nesse momento, ele é mais uma camada da venda. A Tuna, tem 5 anos, eu cheguei tem 2. E a uhum, gente tinha essa estrutura, a gente tentou, mas eu uhum. tô deixando o processo muito generalista para um mercado que hoje tem um potencial enorme, mas de contratação, a gente fala no ICP e não no público-alvo, então a gente precisou Perfeito, determinar isso, refazer perfeito. isso. E aí o BDR ele estava meio que travando, porque era esse contato, eu abro oportunidade, jogo para um vendedor, o vendedor ainda precisa talvez de uma intervenção de alguém técnico naquele Total, momento, ainda mais no seu tipo de negócio. e a Tem hora que todo ele um fecha diagnóstico técnico antes de é qualquer isso. coisa. E aí a hora que ele fecha, ele ainda até por conhecimento dele ou por despriorização, ele trava. E aí eu tinha um backlog grande de caras que entraram, mas não terminaram. E aí quando eu cheguei eu falei: "Não, eu acho que a gente precisa primeiro, já tô vendo que o BDR aqui não tá sendo Uhum, pela qualidade do que tá chegando, uhum. é muito aquilo, né, vou aumentar vendas, vou estruturar, mas não quer dizer que é converter. E nem tudo é Sim, só vendas, então sim. vamos rever o processo". A gente tirou essa pessoa e aí a gente colocou o time direto fazendo isso, então eu tenho hunters de fato que vão ali, Ok. vão olhar o mercado, vão prospectar e que conseguem já no discurso e no segmento, eles falarem a língua do cara que está do outro lado. Uhum, Isso converte muito mais rápido. Então hoje perfeito. para esse time, o que eu mais tenho conversão é middle market, porque eu tenho ali, sei lá, 6 pessoas, então eles estão o tempo inteiro em contato, tá super segmentado. E o funil é aquele que eu falei mais cedo, né, de jogar as coisas, as contas enterprise ou médias enterprise ali para dentro, para isso reverter ali em CS e a gente Uhum. continuar aumentando o LTV.
E aí depois entra onboarding também, que são pessoas comerciais. Legal. O vendedor ele não sai do caminho, ele Onboarding tá comercial também, é. Então para garantir o nível de serviço e a manutenção da temperatura, isso aí. que senão vira super tech, e aí essa E galera o não tem cliente não tanta entende. sensibilidade, claro, Porque entra claro. todo mundo no processo de decisão do lado do cliente, mas quem vai tocar ali depois é a área de negócios, Uhum, né. Então, o onboarding faz o depara. uhum, Tá, eu não posso depender só dos tech leads, então eu trago uma pessoa que faça o meio de campo e entenda muito bem tanto da parte técnica, do como configurar isso, uhum, e esse perfil é muito raro, é muito uhum, difícil pra claro. estruturar, acho que foi Sim, a maior sim, 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 dificuldade. sim. Mas a gente ali já começa a entender, junto com o comercial que vai acompanhando o kickoff, as primeiras reuniões de onboarding, que pode ter mais oportunidades, isso já vira uma fase 2 ou vira uma venda ali também. E a hora Principalmente a que parte ele de sai social skills aí, né, do pessoal tech, totalmente. que é bem mais difícil. A gente não tá falando nem nada depreciativo, são Não, 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 características não, não. pessoais que eles são, na verdade, mais focados na missão do que É, as outras. totalmente. E a gente sabe, principalmente aqui, né, tem esse carinho, tem o jeitinho que você tem que Sim, falar, tem a sim, temperatura, então sim, sim, isso melhorou bastante. sim. E aí depois quando ele cai ali na base, ele pode escolher, né, "Não, olha, eu gosto de ser atendido, de vocês me verem aqui, mas eu não preciso, eu quero tocar sozinho, tá tudo bem". Uhum, Então e aí tem a outra venda, que é um outro tipo, que é enterprise, aí eu tenho 2 pessoas, uhum. e essas pessoas são totalmente conectadas com o mercado, são pessoas experientes, que já conhecem muito dos parceiros dos clientes, já trabalharam em outras companhias, e que esse tempo de chegar num C-level, que ajuda bastante a gente, nessa venda, é muito mais curto do que já foi um dia, e a gente tá falando em poucas contas, né, e ali Perfeito, são sim, ciclos muito mais relacionais, né, um ciclo de totalmente venda maior, realmente certamente técnico, consultivo, relacional, alto ticket. totalmente. Poucos alvos, né, assim, É não isso. temos tantos alvos Não, assim não, enterprise, não. então isso também dá uma tem que ser muito assertivo para não queimar cartucho, É né, isso. assim, essas listas que, vamos dizer assim, não são grandes listas assim. Não, e aí que a parceria que a gente fez no começo com poucos e bons ajuda muito, então a gente pode dividir estratégias com alguns Legal. Eu ia até parceiros. perguntar isso agora, né, desse Total, ciclo relacional e de diminuir talvez até uma possível reticência ou resistência por ser um possível concorrente, trazendo que não são concorrentes, pelo menos são complementares, e eles atuam também como canal, porque eles podem ter clientes que podem. total. Então, eles também atuam como um canal. Isso também acho que é uma dica super bacana para quem está vendo a gente, né, usar as próprias redes de fornecedores como canais de venda, porque se eles também trazem você como uma solução que é melhor do que a que eles têm, todo mundo fica feliz, aumenta a retenção Totalmente. para todo mundo. Totalmente. E nessas a gente descobriu um outro mercado, né, que quando você traz mais o parceiro para o jogo, seja um adquirente, um banco, eles também olham a solução como: "Nossa, que legal, também tô nessa pegada de", seja um banco que tem um adquirente ali, olhar o cliente dele, que é varejo atacado, de uma forma única, talvez o orquestrador também ajude a vida dele. Claro, Então dá não um tenha outro dúvida, salto. não E tenha aí a gente dúvida. começa a criar esses laços que eu acho que é muito importante, só quem é realmente especializado não dá para deixar o time todo junto, principalmente no nosso caso. Então o enterprise faz muito isso, e esse ano a estratégia do marketing é a gente cruzar o como eu atinjo também, dessa pequena lista que a gente tem, né, muito segmentada, que tem, sei lá, 5 executivos cada cliente que a gente quer atingir, como é que eu crio uma estratégia IBM para, né, sair do mais do mesmo também e Perfeito. impactá-lo na jornada dele na rua, nas redes sociais. Então a gente vem Sim, pensando sim, muito nisso sim. também. E você acredita que isso, acho que também pensando em termos de gestão estratégica, você acha que são ciclos empresariais que precisam ser respeitados? Como é que eu quero dizer? Você estava num ciclo onde você estava firmando as parcerias, solidificando essas parcerias, que também são canais, Sim, né, para depois começar um outro ciclo, que aí sim é um ciclo com o estrutural já montado, iniciar um ciclo mais de talvez uma prospecção mais agressiva, junto com eles, inclusive, com esses claro. parceiros. Você acha que tem essa Total. essa parte de gestão estratégica em respeitar os ciclos da própria empresa? Total. À primeira É difícil para o vista empresário entender isso, que ele quer sim. resolver tudo ao mesmo tempo, assim, a gente É. a Eu gente entendo a entende. dor e a angústia. Adoraríamos que tivesse tempo, É, energia e dinheiro para resolver tudo ao mesmo tempo, concorda? Mas normalmente não é total. não é assim, E né. aí quando você chega, ainda mais um cenário que a empresa precisa crescer, precisa captar, precisa vender para isso, Uhum. para dar o próximo passo. Claro que a ansiedade bate, você vê todo Sim, mundo querendo sim, venda, 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 a que custo. Então sim. um erro que eu vejo muito comum, um
um erro não, mas é manter esse foco de só aumentar o time de venda vai resolver a Perfeito, coisa da empresa, não. perfeito. Acho que essa estratégia de canais, ela nasceu não sendo uma estratégia de canais, era meio que um relacionamento. Até porque você precisava tê-los na sua rede, É isso, né, e aí o entendimento estratégico da importância eu tô conjecturando aqui com é você, posso isso estar mesmo. completamente errado, né, o entendimento da importância desses parceiros sólidos, e você oferecendo obviamente um bom trabalho, fez com que eles também virassem canais. E hoje em dia talvez você até possa ter uma estratégia de aumento de É parceiros, porque isso, consequentemente você está aumentando canais, é né, isso. que é E um aí, tomar muito um cuidado também, meio porque indireto de fazer aquisição, né, vamos é dizer isso. assim. Então a nossa pegada, toda vez que a gente ia se apresentar, eles falavam: "Ah, não, eu tenho um programa de parceria, eu te remunero". Não é isso, Beleza. né, eu acho que tem uma receita aí, beleza, a gente não pode ignorar, mas o ponto é, como é que a gente estreita? Qual que é a dor do seu lado, eu vou te falar a dor do meu lado, e aí tendo cases, e a preocupação era fazer cases, a gente consegue ter mais experiência, mais relacionamento com outras pessoas do parceiro, e depois, tanto que a estratégia de parcerias oficial, seja de canais de distribuição, veio agora, só Isso que eu em ia vinte e perguntar, se cinco. tornou institucional aí o modelo agora, sim, com regras Sim, claras, sim. SLAs, governanças, É isso. etcétera. Porque precisava ter um mínimo de estrutura, entender o que que é o processo do comercial, o que que vai ser um canal, aonde ele cai, se o time de vendas interfere ou não, se é apartado. Então a gente Uhum, foi fazendo isso com alguns parceiros e testando o modelo, sendo bem aberto. uhum, Olha, claro, olha, não claro. tenho, tô criando, o que que você faz aí que eu faço aqui? E os parceiros foram muito receptivos depois de já termos cases, de falar, olha, mas não precisa escrever em pedra, vamos flexibilizar aqui e ali. E a gente criou essa estratégia do Better Together com alguns. Uhum, E aí a gente começou a falar: "Ah, o que que você acha desse cliente?" Ou a Tuna também tem clientes muito relevantes na base. perfeito. "Olha, eu queria falar com esse cliente." "Beleza, vamos abrir a porta, o time de CS pode aportar isso, vamos ver como é que isso agrega na estratégia do cliente", porque é isso, como eu tô olhando a estratégia, eu sei exatamente o que vai mudar o ponteiro. E aí depois a gente criou essa estratégia de ser um canal de fato. Isso é bem legal, porque encaixa muito com o que a gente prega na questão de experimentação, né, com cultura de experimentação e não ter nada muito rígido antes de termos as respostas claras, né, de Total. poder errar, acertar ali, aprender com isso e depois sim definir os playbooks, os roadmaps, frameworks ou o que seja, antes da gente ter certeza das coisas, né? E acho que essa cultura de testes, ela é fundamental. E aí eu vou trazer isso porque é uma parte que eu gosto muito. É, isso é deliberado porque é cultura de testes, né? É top-down, é liderança incentivando o aprendizado contínuo, Total. o não julgamento do erro. Isso é cultura, né? E é difícil você Cultura. fazer isso se as lideranças como você não estão compradas, né, nesse sentido. E isso é assim que funciona. Vocês dão esse Sim, empoderamento, vocês totalmente. fazem essa incentivam essa cultura de formular hipóteses, de não ter ninguém tá errado ou coisa desse tipo. Muito, muito. Até porque é verdade, ninguém tá errado, né. Sim, E aí o claro. time, tanto o time quanto o parceiro, tudo o jogo é muito aberto, então Porque as quando pessoas eles são muito chegam reticentes, né, muito. então elas tendem a se proteger nesse As pessoas têm sentido. dificuldade de pedir ajuda, acham que é feio, né. Sim, sim, E é sim. zero isso. Então eu falo pra eles: "Galera, eu tô disposta a perder alguma coisa se a gente aprender alguma coisa com isso". Porque o processo não tá escrito em pedra. Então a Uhum. gente pode vir e aí as nossas reuniões são sempre discussões de: "Tá, mas veio isso", seja uma objeção, seja um problema de integração, seja como é que a gente sai do outro lado melhor, né. Lógico, não é legal perder ninguém, Claro, e nem claro, pessoas e nem clientes, claro. mas vai acontecer durante o processo, até onde a gente pode aceitar, até onde não. Eu acho que vai muito da cultura. Se você tem um colaborador e ele tá aderente à cultura, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de converter, é dado, né, você entender em que etapa ele tá parando, e aí Uhum. sim você começar a trabalhar as etapas ali do que tem dificuldade. Não tá funcionando, eu sou super transparente: "Gente, vocês podem errar, tá tudo certo. Claro. Mas vamos aprender com isso? O que que pode ser a dificuldade do amiguinho do lado, vamos ver Sim. como é que a gente colabora", é um ambiente bem colaborativo. É isso, eu ia perguntar exatamente isso, se Totalmente. isso é institucionalizado no sentido onde a identificação e resolução dos problemas e formulação das hipóteses, se elas estão concentradas nos decisores, etc., ou Não, se na verdade todo mundo é parte da resolução dos problemas identificados, que eu acho que é muito legal e isso faz parte da metodologia de growth, né, ser totalmente. colaborativo, né. Totalmente. Até os ritos da empresa, Uhum, toda segunda-feira na Weekly a gente fala dos principais pontos, e aí legal. todo mundo tem abertura de todas as áreas.
A gente tem outros fóruns, então antes de fechar o mês tem sempre uma reunião ali de retrospectiva. Uhum, Então, dos pontos que ficaram, o que que a gente resolveu nesse mês, o que não resolveu, o que que pode ser um ponto de atenção, para onde a gente vai olhar. Então, isso é muito colaborativo, seja perfeito. em times específicos ou quando a gente expande isso para discutir com a galera, né? Bem legal. Então a gente usa disso, porque sai muita coisa legal e muito insight. A gente tem que ouvir tanto quem tá na ponta com o cliente, Uhum, quanto quem tá usando o próprio produto e testando, uhum. para levantar a mão e cruzar hipóteses. E com isso a gente tem crescido aí 3 vezes ao ano. Não, muito legal. E eu acho que também tem o próprio perfil de liderança barra sócios executivos, porque muitas vezes é muito característico do empresário ser muito egocêntrico barra centralizador, e é só um diagnóstico, não é nada Claro. depreciativo, mas é o perfil, É, né? Afinal de contas, a gente cria negócios, a gente quer ficar tomando conta de tudo que acontece. E a partir do momento que a gente tem essa cultura de identificação e resolução de problemas de forma colaborativa, não dá para ficar microgerenciando e não dá para zero. ser centralizador, senão nada disso que a gente está conversando acontece, né? Zero. Acho que tem essa aflição de você pôr a Uhum. mão, de você ver se tá rolando ou não e Sim, tal. sim. E a gente passou por isso também, Uhum, mas eu acho que é mais da gente segurar a onda e saber em que momento a gente reverte se estiver indo para um lado muito: "Não, tá uhum. tudo bem sempre", né. Sim. E aí eu acho que o ambiente colabora, as pessoas se sentem mais à vontade para ser quem elas são, e eu sempre falo: "Não existe você profissional e pessoal, você é uma pessoa só. Se você não Uhum. tá bem num lado, você não vai estar Sim. bem no outro, isso vai refletir". Então não precisa, né, abrir tudo jamais, mas a gente pode trabalhar junto para minimizar os impactos e tal. E eu acho que isso a gente só vem construindo um time assim, aumentando e continuando na mesma página e o resultado mostra isso, porque é muito aberto. Então eu vejo isso como uma das principais fortalezas que a gente tem. Uhum. E tanto os donos, né, os fundadores também estarem ansiosos, mas foi muito deles também cederem, falar: "Ah, vou trazer uma pessoa que cuide disso", deles cederem, abrir o espaço para eu trabalhar ali dessa forma. E tanto eu hoje sei que algumas dores a gente vai ter, Sim. mas eu prefiro continuar tendo e delegar do que eu ser o gargalo e depender de mim. Isso não. Então eu Sim. falo pra eles: "Vão". Até acho que encaixa com o que você falou, a relação retenção do seu time, né. A gente sabe que áreas comerciais são áreas que têm muita pressão por resultado, são áreas que têm um turnover muito alto, Sim, são áreas que, principalmente negócios B2B, técnicos, relacionais, consultivos quanto o seu, exigem muita educação do vendedor, porque quase não, é um consultor de vendas. Como é que é a sua dinâmica, já que você que lidera essa trupe lá, como é que é a sua dinâmica, primeiro em relação a estabilidade barra turnover se é relativamente estável diante da cultura e dos processos que vocês definiram, e depois como é que é feito esse processo mais educacional para que eles conheçam não só muito bem as características do próprio serviço, que são técnicos e devem acontecer várias novidades que vocês devem lançar, total. etc. Então precisa ter uma reciclagem contínua, mas ao mesmo tempo entender o perfil de clientes, ou se você separa por indústria para poder conseguir falar a mesma língua, você falou, o grocery é completamente diferente de automobilístico, que é diferente de moda e com BOs, incêndios e expectativas completamente diferentes. Como é que se É. organiza essa tua área comercial? Porque acho que é importante, é importante, acho que quem está assistindo a gente entender que, pelo menos eu vejo que na maioria das vezes não dá para todo mundo querer vender, todos venderem para todo mundo, né? Ainda mais negócios que têm características tão distintas entre si. E Eu isso concordo. faz algum sentido dentro da sua operação? Hoje, a gente vai caminhar provavelmente para a gente ter os especialistas de áreas. Uhum, Hoje não funciona assim. Por uhum, quê? Como a gente está falando de um cenário que ainda é muito. A gente está iniciando a parte de orquestração, de dar esse mundo de possibilidades para o varejo. Então, se eu limito o meu time a vender só para um segmento, fica difícil ele aprender mais e se manter atualizado se ele não olha para o que está acontecendo no outro total, também. E a total. estratégia do outro, então moda não é igual ao grocery, mas tem alguns insights que talvez eu sei que, Perfeito. pela particularidade, o produto consegue atender e eu trago de ideia para isso. Então, Uhum, nesse momento, a gente não separou. É um momento de crescimento, né? De rápido crescimento. Mas entendo que em algum momento a gente vai ter alguns especialistas, porque eu estou esbarrando em dores, em processos do próprio mercado financeiro, de regulamentações e uhum, tal, que vai ser muito específico. uhum. O que eu faço para que eles se atualizem sempre, e nessas reuniões acontece, a gente falar o que que tem de novo no produto, que não Ok. continuou, principalmente Uhum, com inteligência artificial, como é que a total. gente aprende a mexer e tal, e isso facilitar a vida deles.
Eh, e o que que eles estão vendo no mercado, porque cada reunião com o cliente é uma coisa totalmente diferente, é um parceiro novo que surge, é Uhum. uma metodologia diferente, é uma conciliação que tem um detalhe específico. E aí quando a gente traz para discussão, a gente dali surgem, principalmente no onboarding, temas que a gente fala: "Que legal, então vamos de tudo que a gente olhou nesse mês, vamos traçar o que a gente vai trabalhar nos próximos 3". E aí a Uhum. gente sempre sai com alguns projetos, leva para o time de tecnologia, o comercial dá muitos inputs que tem uma abertura grande para isso e fala: "Olha, isso aqui é uma dor hoje ou isso aqui é uma oportunidade, o quanto a gente vai estudar o mercado para ver se cabe trabalhar isso e entregar nos próximos 3 meses". Aí a gente volta, capacita a galera, explica o porquê e vamos embora. E nesses ciclos aí de quarter, né, com ciclos não tão longos assim, Não, para deixar tudo muito amarrado, né. é isso. Como que você vê, triplicando de tamanho praticamente que você falou, provavelmente você estava num ciclo antes de demanda reprimida, low hanging fruits, né, então um sistema meio de aquisição, não vou dizer mais fácil, mas talvez, num outro ritmo, e Sim, agora total. marketing estruturando, vendas talvez tenha que triplicar de tamanho. Como é que você vê esses desafios, não só de definição de perfil de cliente ideal, né, para poder ter a lista Claro. realmente qualificada, mas você também então numa uma frente, talvez de uma área que vá triplicar de tamanho e ter dores, dificuldades, gestão operacional, talvez turnover mais alto, talvez processos mais rígidos. Como é que você está se vendo nessa liderando esse momento, esse ponto de inflexão aí na área comercial e marketing? A minha principal, meu principal Você tá desafio preparada? ai, tô ansiosa. Mas meu principal desafio hoje é que essas lideranças diretas que eu tenho, elas estejam preparadas também para esse crescimento. Sim. Então é muito aderência à cultura, a gente conversa muito sobre isso, sobre até onde ir, até onde delegar, soltar, onde Uhum. melhorar processo. Então eles, Posso né. fazer uma pergunta até que tem Claro. a ver, que acho que você pode encaixar na resposta? E você faz quando você está montando o teu time ou fazendo recrutamento, seleção, seu time especificamente, análise comportamental prévia com, né, pesquisas, coisas desse tipo, para poder ter um filtro anterior, se tá dentro ou não, dentro dessa A sua gente gosta muito de traçar perfis, mas não ok? quer dizer que isso limite ou isso não. Porque eu acredito muito nisso, da gente mesclar os perfis. Eu Uhum, acho que sempre tem complementariedade, claro que uhum, não é uma coisa muito fora, não. Mas sim, acho que é importante. Mas o que é mais importante ainda, eu não abro mão de participar de todas as fases, de todos os candidatos, é uhum, isso, né? Você entender, é você olhar o que já foi feito, o que não foi, o que que ele traz como uma dor que não deu certo e o que que ele, né, às vezes as pessoas têm muita dificuldade também de falar: "Ai, foi demitido". Tá, pode acontecer, mas por quê? Me conta, o que claro, aconteceu? O que que você tirou disso? claro. Então é muito da verdade ali também. Eu já tracei o comportamento, eu sei o que é, mas é só uma ferramenta, né, só um Uhum, dado. E aí o desafio é, hoje, ter essa rotina e os PDI de todo mundo muito uhum, claro. Era uma coisa que, com uma startup, não dá pra você criar muito, você não sabe. sim. Mas depois a gente já começa a consolidar, né, a gente tem um RH muito mais estruturado. Hoje eu olho para as pessoas e falo: "Tá, próximo passo, vamos traçar aqui o que que a gente precisa para chegar lá, o plano de melhoria, o tempo e qual que é o teu projeto macro? Ah, não, eu tô nessa área, mas eu gostaria de estar na outra. Uhum, Beleza, vamos trabalhar para isso, fazer a curva certinho". E hoje a liderança, como foi são lideranças recentes e que uhum, performaram muito bem, é como eles fazem isso com o time deles, porque eles vão ter a mesma dor que todo mundo já total, teve, né. total. Será que eu solto? Será que eu não solto? Será que não, vamos lá, confia, vamos. E eu acho que o que você falou mostra o quanto as pessoas são importantes, que Muito. você, no seu papel de VP, está participando de todas as etapas ali, vou falar, microgerenciando esse processo para garantir que as pessoas certas entrem, né? Porque a gente É sabe da isso, dificuldade que é total. encaixar, né, ali. Porque essas pessoas são as pessoas que vão suprir os meus gestores hoje. Total. E se a gente não tá muito alinhado, então eu acho que nesse ponto eu faço questão de olhar pra gente já traçar ali a estratégia, não é uma coisa que eu quero ter um turnover alto, Uhum. e aí eu vou encaixando com o que a gente tem de É, oportunidade. isso é, assim, acho que é mais tenso e pesado do que parece quando as pessoas olham a gente falando aqui, porque normalmente liderança, gestores tendem a terceirizar essa responsabilidade para as áreas de RH, etc., e depois se deparam com situações e ruídos desnecessários e tendo que fazer mudanças, né, no seu time. E se o processo anterior, né, toda a parte de triagem, avaliação, como você faz, está fazendo,
você pelo menos garante. Garantir nunca a gente garante nada, mas Não. pelo menos você minimiza o risco de ruídos posteriores, Claro, né? vai chegar um momento que não dá, com Perfeito, certeza. Mas perfeito. na fase que a gente tá, não é nem, né, perder o tempo. Não. Novamente a gente volta É, àquele ciclo onde é necessário ter esse olhar mais próximo é na isso. formação do time, né? Porque dali faz um efeito cascata pro resto Totalmente. da corporação. Total. Não, muito legal. E me diz uma coisa, você falou, né, que vocês usam de tecnologia, inteligência artificial, coisas do tipo. A gente sabe que tem muito de AI washing aí no mercado, que se você não fala que tem AI, não tem como É, você falar, total, você, né, não presta. total. Mas como que você, assim, em termos de foco tecnológico ali, acha que isso já ajuda atualmente, né, na Uhum. otimização dessa orquestração que vocês já oferecem agora? E o quanto o teu time tech está comprado nesse sentido de pesquisar coisas para ter uma melhoria contínua e surfar de um jeito positivo e não só puramente colocar ali que temos AI no negócio. Não. Assim, você se preocupa com isso, assim? Muito, É? muito. Assim, a nossa área foi early adopter, assim, do Uhum, tipo, eu tenho um CRM, mas eu tenho todos os outros sistemas da empresa que eu preciso estar ligada. E uhum, aí, com AI, eu construí um outro, através, né, da AI, eu tenho hoje uma outra ferramenta que é totalmente construída por agents, e aí uhum. ela me diz como tá cada etapa e ajuda muito nessas gestões que a gente tem abaixo. E ela já me traz, olha, como tá cada etapa do funil, o que que você poderia fazer, Uhum, verifica se é isso aqui. legal. Da parte de produto, a gente já trabalha, porque como são muito fluxos, eu preciso que o AI me ajude a construir essas integrações Uhum, e mais ainda, a monitorar. Ela aprende com o comportamento de cada perfeito. fluxo, de cada cliente e levanta a mão quando alguma coisa sai do Meio quase controle. preditivo É ali, isso. assim, tem a tendência a dar ruim, então ela já sinaliza Ela sinaliza e quando são pequenas bandeiras amarelas interrupções, antes da vermelha. é isso. E Sim. aí isso muda muito, né? Ah, muito legal. Não, muito bacana. E até pra gente encerrar aqui, que eu acho que pode ser um questionamento legal. Você falou mid-market, enterprise, e isso também parte do princípio que você tem perfis de cliente ideal, né? Assim, CPIs relativamente bem definidos, que é predecessor e fundamental para se montar um mínimo de máquina de vendas. Caso Total, contrário, não acontece. total. Você pode dizer para a gente um pouco desses perfis, porque talvez quem esteja assistindo a gente pode se encaixar nesse perfil e, consequentemente, procurar vocês. E aí você pode Total. até engrenar falando como que quem está vendo a gente e talvez esteja adequado com um dos perfis que você vai citar, podem falar com você, podem entrar em contato, enfim, para gerar negócio se for sinérgico com quem está vendo a gente. Claro, eu acho que a gente começa a olhar operações que tem ali, né, a partir de uns, sei lá, 3, 4 milhões de faturamento, Ok, porque é um cara mês, mês, beleza, é para um ficar cara que já claro. tem dores, Sim. e ele precisa de uma flexibilidade maior, porque é um cara que talvez ele não tenha uma taxa tão agressiva Uhum, e tem dinheiro ficando na mesa, seja ali no antifraude, porque ele é um cara mediano e aí eu tenho um uhum, risco ali, e sim. seja na adquirência que ele não tem um volume tão grande para ter uma taxa menor. Quando eu olho a composição e o chargeback, eu consigo dizer para ele: olha, aqui tem um mundo de oportunidade, e aí Aham. sim eu ajudo ele chegar num crescimento mais Existe um rápido. assessment, um Existe, diagnóstico existe. antes para poder entender o quanto que eles estão sendo ineficientes e que você pode ajudar, o Totalmente. que aí deixa muito mais claro a proposta de valor, porque já no T0 ali, né, no início da discussão comercial, já fica claro os benefícios e os ganhos, né? É, até a gente precisa ter, no mínimo, esses dados para conseguir dizer Claro, como ele vai fazer, como ele vai entrar. E claro. aí, dos clientes maiores, o céu é o limite, assim, porque tem várias dores ali no mesmo cliente, Independente de plataforma, né, que a gente conversou que a independente. plataforma de vocês ela tem as APIs e flexível o suficiente para plugar nas plataformas mais maduras ou até plataformas proprietárias do Sim, nas mercado, né? plataformas que a gente tem plugin fácil, nas plataformas quem tem integração própria, mais fácil ainda, a documentação tá lá e o nosso suporte, até o backlog que eu comentei, reduziu muito isso, Uhum. ajuda muito o cliente. E tem um roadmap de próximas tecnologias que a gente vai integrar também. E aí tem Shopify na wishlist. Legal, legal, é muito bacana. Queria agradecer Obrigada. pelo papo, é sempre muito bacana ver como está indo o ecossistema do e-commerce. Hoje em dia eu sou muito mais, participo muito mais na parte de geração de demanda, estruturação de funis para os e-commerce do que como eu já participei muito mais plataforma, a parte mais hard ali da Total. relação. Mas muito legal ver a gente estava conversando antes, esse salto mais qualitativo porque
por incrível que pareça, a minha percepção de que o mercado ainda é liderado por empresas mais old school, com tecnologias muito legadas ainda, que são utilizadas. A gente falava, eu operava 10, 15 anos atrás, os mesmos players continuam operando com as mesmas plataformas até hoje, e vi alguém com uma que não é recente, né, tem 5 anos, mas pelo menos com essa cabeça muito mais de inovação e de resolução e de benefícios para o ecossistema. Isso é muito legal. E certamente vou te indicar para alguns Obrigada. clientes. E quem está vendo a gente aqui, acima de 3, 5 milha mês aí, saiba que a Tuna pode ajudar vocês. E para falar com você, então, quem está vendo ali, a gente que Ah, tem legal. um arroba comercial aí para poder falar? Tem. No LinkedIn pode me chamar, Pode Renata chamar? Khaled, pode. Rede social também, @Renata Khaled. E a gente fala e obrigada. Muito legal, Rei. Eu que agradeço, então, sua presença. Obrigado por compartilhar com a gente aí um pouco Prazer. desse caminho de pagamentos aqui no e-commerce. A gente fica aqui com mais um papo super legal do podcast Os Donos das Vendas, o podcast do Seus Club. E a gente se vê no próximo episódio.